E nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só de teus olhos do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Oremos mais uma vez. Deus, fala conosco, Pai, que a Tua palavra preencha os nossos corações e os nossos lábios. Que o Senhor, ó Deus, toque em nossos corações, tratando aquilo que precisa ser tratado, falando aquilo que precisa ser falado, aplicando aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe em nós, nos edifique e saiamos daqui cheios dele. Assim nós oramos, Pai, no nome santo de Cristo. Amém. Irmãos, talvez vocês já viram, ou até mesmo têm em seus carros, aqueles adesivos que tem um peixinho, sabe? O peixinho, símbolo de um cristão, ou talvez um adesivo que é uma cruz, ou até mesmo aquelas pessoas que colocam bem destacado, um carro guiado por Jesus. Muito provavelmente vocês já viram esse tipo de coisa. Não estou dizendo que você não pode ter adesivos aqui. Eu estou dizendo que estes adesivos, eles de alguma maneira podem até exteriormente identificar alguém que quer ser chamado de cristão, ou quer ser reconhecido como um cristão, que então diz crer em Cristo Jesus. Mas ser um discípulo de Cristo, seguir verdadeiramente a Jesus Cristo, não é algo que se faz apenas de maneira exterior, mas é algo que parte de um coração realmente, de um discípulo que entregou a sua vida a Jesus e assim vive para a glória do Senhor como um discípulo de Jesus. Então, ao olharmos, irmãos, para esse texto e pensarmos no discipulado que Jesus requer de nós, de vivermos como um discípulo, né? O tema da mensagem, viva como um discípulo de Jesus. Então, nós podemos tirar algumas lições acerca de como é viver realmente como um discípulo de Jesus. E a primeira lição que nós podemos aprender, irmãos, é que um discípulo de Cristo, ele tem uma identidade cristã, real, concreta na sua vida. Ao olharmos para o texto, irmãos, há uma conversa aqui de Jesus com os seus discípulos. E, na verdade, o Evangelho de Marcos, ele trata bastante sobre esse tema, o discipulado. Jesus está caminhando com os seus discípulos, vira e mexe, acontece alguma situação, algum ensino aos outros, Jesus, ele, então, se volta aos seus discípulos de uma maneira mais particular e traz alguns ensinos mais particulares àqueles apóstolos que o seguiam de perto. Então, nós vemos categoricamente do Evangelho de Marcos essa questão do discipulado, do desenvolvimento disso no Evangelho de Marcos. Depois, então, nessas conversas que Jesus tem, depois de mostrar, né, no contexto próximo aqui,
de que o reino de Deus ele é feito por pessoas humildes, pessoas que dependem do Senhor, e Jesus ele toma como um exemplo uma criança que depende dos seus pais, que depende totalmente dos seus pais. Assim deve ser um discípulo de Cristo, ele deve depender de Deus, deve depender do Senhor para caminhar. Então, depois disso, João agora fala acerca de um homem. Nós não sabemos exatamente quem é este homem. Sabemos que este homem, que João fala no versículo 38, ele expelia demônios em nome de Jesus. E João também, o apóstolo, ele diz para Jesus que eles proibiram, o colegiado apostólico ali, os 12, proibiram este homem de assim fazer. Mas Jesus, irmãos, no texto que nós lemos, ele não vai concordar com essa proibição. No versículo 39 é muito claro isso. Não lhe o proibais. Não façam isso. E nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, então, diante dessa questão, ele vai desenvolver um ensino com os seus discípulos. Nós nos lembramos do caso lá de Seva, dos filhos de Seva, lá em Atos 19. Eles expelir demônios, mas de uma maneira assim muito mecânica, um milagre produzido, usando o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. Não era o caso aqui. Como Jesus não proíbe que isso aconteça, então nós entendemos que este homem que estava expelindo demônios no nome de Jesus era realmente um discípulo de Cristo, mas não era alguém que estava próximo a Jesus, seguindo mais de perto a Jesus, ou não era alguém que fosse parte daqueles 12. Os apóstolos que estavam ali no dia a dia com Jesus não faziam parte do seleto grupo dos 12 apóstolos, deste círculo mais próximo de Jesus. Talvez, irmãos, o coração dos discípulos estivesse aqui um tanto quanto ainda trabalhando com o orgulho presente na discussão, porque se nós lembrarmos, e se você for ver o contexto aqui, logo que Jesus desce do Monte da Transfiguração, há uma discussão, porque alguns dos apóstolos que ficaram, 3 subiram com Jesus, outros ficaram, eles não conseguiram expulsar um demônio. Então, talvez eles estivessem meio incomodados com o fato de que eles não conseguiram expulsar demônios, e este homem, que não era do grupo dos 12, que não era do seleto grupo dos 12, estava expulsando demônios. Então, eles falaram assim, olha, não faça mais isso. Mas Jesus, como nós já vimos, traz uma repreensão aos seus discípulos. Não lhos proibais. Não lhos proibais. A resposta de Jesus, irmãos, ela é muito elucidativa, ela nos explica muitas coisas. E Jesus nos mostra que ninguém que sinceramente segue a Jesus ou seguia Jesus poderia fazer algo em nome dele e depois negá-lo. Jesus disse isso. E o versículo 40 ele conclui, pois quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós. Aquele que não se opusesse ao trabalho de Cristo, aquele que realmente era de Cristo, não poderia se contradizer. Há uma identidade real de um discípulo por causa da fé que ele carrega em seu coração. Então não há como viver de maneira dúbia, não há como um discípulo de Cristo uma hora dizer eu sou por Cristo e ao mesmo tempo dizer eu não sou de Cristo. O discípulo de Cristo ele se identifica totalmente com o Senhor, com o seu Senhor. Pertencer a um grupo é bom. Ter o seu nome no hall de membros de uma igreja também é bom e necessário. Mas isso não é tudo. Muitas pessoas podem pertencer a um grupo, podem até ser membros de uma igreja, mas não são verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus não é algo que se mostra apenas no exterior, com um estereótipo de cristão, mas é algo que nasce de um coração
real e entregue a Cristo Jesus. E então, irmãos, Jesus nos traz uma lição tremenda no versículo 41, quando ele diz o seguinte: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Essa identidade que nós temos, irmãos, essa ligação, essa união que nós temos com o nosso Senhor, ela se revela então nas pequenas coisas da vida, nas coisas mais simples da vida. Seja então aqueles que fazem coisas grandiosas no nome do Senhor, ou aqueles que nem mesmo aparecem. Seja aquele que faz algo que está em destaque na igreja, ou aquele que nem mesmo se nota, mas se faz no nome de Cristo Jesus, este realmente é visto por Cristo e tem a sua identidade com Cristo Jesus. Veja que Jesus coloca uma coisa muito simples: dar um copo de beber, um copo de água para o outro beber, exatamente como foi feito aqui comigo, um ato simples. Então a nossa vida, irmãos, nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples, no cotidiano da vida, precisa revelar o quê? Que nós somos cristãos, que nós estamos ligados a Cristo, e que nós então pertencemos a este grupo seleto chamado Igreja do Senhor, porque a nossa vida é uma vida que se identifica com a vida de Cristo Jesus. Sim, somos falhos, somos pecadores, nós não vamos viver na perfeição, em absoluta perfeição que Jesus Cristo viveu, mas o máximo quanto for possível a nós neste processo de santificação. E tudo que fazemos, fazemos então em nome do Senhor Jesus. E Jesus então diz que estes são pertencentes ao seu grupo. Estes que têm o seu coração disposto então a fazer tudo em nome de Cristo. A nossa vida, a sua vida amanhã de manhã, quando você vai levantar para trabalhar, quando você vai levantar para estudar, quando você vai levantar para cuidar da sua casa, quando você levantar para fazer aquilo que você tem que fazer na sua vida, é uma vida que está ligada a Cristo Jesus. E é uma vida que vai ser vivida então para glorificar a Cristo Jesus. Isto é um discípulo de Cristo. A sua vida, ela não é vivida apenas neste momento. Nós não estamos aqui apenas como cristãos. Nós somos cristãos aqui e seremos amanhã também. Em tudo que fizermos. Na maneira como vamos tratar a nossa esposa, o marido, os filhos aos pais, nos nossos relacionamentos. Ou seja, Jesus ele colocou, irmãos, aquilo que nós não podemos fugir, o que é mais simples, até aquilo que é maior, mais difícil de fazermos. Absolutamente tudo em nossas vidas está ligado a Cristo. E é vivendo assim que nós vamos então, com a mente de Cristo, exalarmos o bom perfume de Cristo. Quem segue a Cristo tem o privilégio de pertencer então a um grupo seleto. Que privilégio é o seu de pertencer à Igreja de Cristo Jesus e de viver então como um discípulo de Cristo Jesus. Mas lembre-se, isso não acontece somente aqui. Acontece amanhã, depois de amanhã, depois e depois de amanhã. E lembre-se que você vai carregar o nome de Cristo, porque você tem uma identidade com o seu Salvador. Você vai revelar a Cristo. Por isso que aqueles discípulos não poderiam proibir, porque aquele homem, então, era do grupo seleto. Era um crente verdadeiro. Era alguém que Jesus reconheceu como sendo dele. Expelia demônios, algo extraordinário. Mas Jesus também disse, dar um copo de beber tem a mesma coisa. É a mesma coisa para um discípulo. Tanto aquele que faz coisas extraordinárias, como aquele que dá um simples copo de beber, então ele deve ser recebido como um discípulo de Cristo Jesus. E o texto nos mostra um
privilégio e uma esperança para nós como discípulos verdadeiros de Cristo. Em verdade, versículo 41 no finalzinho, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Que privilégio é, irmãos, podermos combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé, andar como um discípulo de Cristo, revelar que nós temos essa identidade na nossa vida prática, do dia a dia, e as pessoas perceberem isso. E aí nós vamos ter o galardão, a vida eterna e o galardão que Deus quiser nos dar. Então, viva como um discípulo de Cristo, lembrando-se desta identidade que você tem com o seu Salvador. Aqui, aos domingos, junto com seus irmãos, mas quando você também estiver lá no mundo, junto com as pessoas que não são crentes, junto com as pessoas que não professam a mesma fé, elas precisam enxergar na sua vida que nas pequenas coisas e nas grandes coisas da sua vida você é um discípulo de Cristo. Ainda que elas não entendam, não reconheçam isso e às vezes nem percebam isso, mas você precisa demonstrar isso. Então seja assim, faça isso e ande como um verdadeiro discípulo de Cristo. Obviamente, irmãos, que a segunda lição que nós tiramos é uma consequência disso. Se nós temos uma identidade com Cristo Jesus, estamos ligados a Cristo Jesus, e então pertencemos a este grupo seleto da Igreja de Cristo, dos filhos de Deus, nós precisamos viver numa santificação radical. Como que vive um discípulo de Cristo? Em santificação radical. Veja aqui, a partir do versículo 42, quando Jesus passa a falar sobre esta questão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. A palavra de Jesus, ela é dura aqui, irmãos. Ela é dura. É dura porque a ilustração que Jesus traz, ela é realmente pesada. Aquele que não demonstra o bom testemunho, então, até mesmo para os pequeninos e principalmente para os pequeninos, e nós precisamos entender aqui o contexto, irmãos, que a questão de pequeninos e de crianças, ela está acontecendo aqui, nas conversas com Jesus. Então, Jesus ele está usando algumas vezes a questão das crianças aqui, dos pequeninos. E Jesus, mais uma vez, toma isso para demonstrar a importância de um testemunho verdadeiro, de uma vida de santificação verdadeira. Porque ele diz, olha, aquele que não for um exemplo, aquele que não der um bom testemunho, ou aquele que levar os pequeninos a tropeçar, melhor fora que não tivesse existido. Pendurar, irmãos, uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado ao mar, é o quê? É a morte. É deixar de existir. Então a ilustração de Cristo é uma ilustração radical. Ser discípulo de Cristo não é uma coisa de brincadeira. Não é algo de vai e vem. Não. É algo que nós temos por causa de Cristo, nós somos por causa de Cristo e somos chamados a viver assim, de maneira radical. Sim. E isso é um contraste grande, irmãos, com a sociedade nossa. E eu não digo nem aqueles que estão no mundo, mas muitas das vezes aqueles que estão na igreja. E aqueles que se dizem cristãos. Porque se dizem cristãos, mas quando você vai ver a vida da pessoa, você começa a perguntar, mas como é que pode dizer que é crente? Que atitudes são essas? E então, irmãos, Jesus começa a demonstrar que nós não podemos, em hipótese alguma, tolerarmos o pecado em nós mesmos. Realmente, naquilo que, até mesmo em aconselhamento bíblico, quem estuda é chamado de amputação radical, o processo da amputação radical. Realmente é lutarmos com as forças espirituais, com a graça, contarmos com a graça de Deus, para que os pecados sejam tirados de nossa vida e possamos viver de maneira santa. O apóstolo Paulo, primeira epístola de
aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, percebe, irmãos, como ele entende isso, e ele demonstra para nós essa luta interna, esse desejo constante de Paulo pelo processo de santificação, porque ele diz no capítulo 9, versículo 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É como se Paulo dissesse, ai de mim, pregar uma coisa e viver outra. Ai de mim dizer que sou crente, mas na minha vida viver outra coisa completamente diferente. Então, irmãos, somos chamados a uma santidade realmente radical por parte de Cristo, a um discipulado radical, porque sabemos, irmãos, e as várias ilustrações bíblicas, os vários servos e servas do Senhor que nós temos ao longo da história da redenção, as várias histórias nos mostram que realmente o pecado ele vai causando estragos gravíssimos na vida das pessoas. Estamos no mês da família. O pecado traz estragos gravíssimos na vida de uma família. E sabemos que o pecado também pode trazer estragos gravíssimos na vida do corpo de Cristo, na vida da igreja. A igreja sofre quando há pecados, quando há escândalos. Muitas pessoas, irmãos, elas parecem viver como se o pecado estivesse assim encoberto, como se o pecado estivesse debaixo de um cobertor e ninguém está vendo. E as pessoas chegam a pensar, ninguém sabe como é minha vida. Mas se esquecem do temor que tem que ter a Deus, porque Deus tudo sabe e tudo vê. Deus tudo vê. Então, irmãos, o discípulo de Cristo, ele é chamado a se derramar mesmo, como nós cantamos, neste processo de negar a si mesmo, negar as suas próprias paixões, falar, Senhor, eu gostaria de fazer isso, o meu corpo me induz a isso, a minha mente me induz a isso, mas eu quero caminhar contigo. Eu quero te obedecer, porque eu sei que é o melhor para mim. A tua graça está me conduzindo a isso, a tua graça está me transformando a viver assim, desta maneira. Então, irmãos, Jesus ele coloca aqui ilustrações que ficaram bem conhecidas e que, obviamente, nós não podemos tomar como literais, porque Jesus ele começa a falar, olha, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o. Tire. Porque é melhor, então, ter uma só mão, um só pé, um só olho, e entrar no paraíso, entrar no reino dos céus. Obviamente que Jesus não está dizendo que nós vamos conseguir entrar no reino dos céus pelo nosso processo de santificação. Não é isso que Jesus está dizendo, porque senão estaríamos contradizendo toda a Bíblia, falando de salvação por obras. E nós cremos que nós somos justificados pela fé na obra de Cristo Jesus, esta sim perfeita, sem falhas alguma. Mas o que Jesus está dizendo é que aquele que vai adentrar ao reino dos céus, ele ganhou a salvação, ele recebeu pela graça, consequentemente, a vida dele deve ser condizente com aquele que vai entrar no reino dos céus. O reino dos céus é santo, puro, deve ser condizente com o seu Salvador, que é santo e puro. Portanto, a vida daquele que recebe a graça do Senhor deve ser uma vida santa, deve ser uma vida pura, deve ser uma vida que busca, o quanto puder, santificar a si mesmo, buscar a santificação. Que o fruto do Espírito possa ser evidenciado nele, que ele possa ser cheio do fruto do Espírito Santo de Deus, para assim viver uma vida santa. Mais uma vez eu afirmo, com esta mensagem eu não estou querendo dizer que todos nós vamos sair daqui e nós não vamos mais pecar. A partir da mensagem que foi pregada domingo, ninguém mais vai pecar. Obviamente que não. Mas o que Jesus está mostrando aos seus discípulos é que eles não poderiam se acomodar
com uma vida simples, simplória no que se trata, no que se tem relação com vida de santidade. A vida cristã não pode ser vivida com um costume, com algo corriqueiro, como se o pecado fosse algo normal e natural. Não. Jesus está dizendo que esta naturalidade do pecado, isto é coisa daqueles que vão para o inferno, onde o fogo não se extingue, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga. Há aqui, irmãos, uma expressão de Jesus que arremete a um local que naquele contexto as pessoas sabiam bem, era como se fosse o lixão, o aterro. Só que, na verdade, os nossos aterros sanitários hoje estão bem diferentes. Ali era o lixão mesmo a céu aberto, rena. E ali então, desculpem, o verme, o lixo, sempre estava presente. Sempre estava presente. Por isso que ele traz essa ideia de sofrimento constante, de algo que não é puro constante, desta ausência de pureza. Assim é o inferno. Então, viver acostumado com o pecado na vida não é algo que um discípulo de Cristo pode ter. É algo que é assim que o mundo vive. O mundo se acostuma a viver no pecado. Nós não. Nós somos diferentes. Nós realmente lutamos contra a nossa própria carne. Nós lutamos para não manchar o nome de Cristo e darmos péssimo testemunho. Como que um discípulo de Cristo vive então? Ele não vive dando brechas ao pecado. Ele foge da idolatria. Ele busca o Senhor em santidade. Ele busca o fortalecimento espiritual na palavra. Ele faz aquilo que é a oração que o Senhor Jesus nos ensina, dizendo para que o Pai nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação. Ele faz essa oração constante. Assim vive um discípulo de Cristo. E por fim, irmãos, um discípulo de Cristo é aquele que é provado e aprovado nos testes. Veja, irmãos, o finalzinho, então, agora dos versículos 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Este ensino de Cristo, ele é repleto de ilustrações. Jesus era mestre realmente nisto, nas ilustrações, e aqui ele vai tomar a questão do fogo e a questão do sal. Muito provavelmente, irmãos, nós podemos concluir que esta junção de fogo e sal vai trazer na mente dos discípulos os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em meio aos sacrifícios, havia esses dois elementos, fogo e sal. Se você quiser abrir em Números 18, versículo 19, você vai ver exatamente esta questão de sal e fogo em meio aos holocaustos e ao processo de purificação que acontecia naquele momento da história. As ofertas de purificação. Números 18, 19 diz o seguinte: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dê-as a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. A aliança perpétua do que, irmãos? De sal. Perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Então, é muito provável que Jesus está trazendo este elemento, sal, para a questão dos holocaustos, da purificação que havia. Os judeus aqui eram muito acostumados ainda com aqueles processos, né, com aquela maneira de culto. E aí nós temos no Novo Testamento, Romanos 12, 1, falando que nós somos sacrifícios vivos ao Senhor. Sacrifícios vivos. Então Jesus diz: porque cada um será salgado com fogo. Com fogo.
E aqui a ideia, irmãos, é que neste processo, então, de purificação, muitas vezes Deus vai usar as provações, Ele vai nos salgar com fogo, Ele vai permitir que nossas vidas, irmãos, sofram algumas provações. Veja, não são tentações, são provações. Algumas dificuldades, algumas lutas, para que, assim, Deus mesmo vá trabalhando em nossos corações e nos purificando, tratando os nossos corações. Somos provados. Um verdadeiro cristão será salgado com fogo, ou seja, ele terá na sua vida as lutas, será avaliado, mas será aprovado. O sal, irmãos, é valioso. O sal é valioso por muitas coisas, por dar sabor, por preservar, mas se ele perder isso, nós sabemos que se perde todo o valor do sal. Você vai pôr o sal lá na comida, se ele já está insípido, ele não tem mais valor para nada, não vai dar mais sabor para nada, não vai preservar, as suas qualidades são perdidas, para nada mais serve. Então, ser salgado com fogo, irmãos, é ser preservado, mesmo em meio às provações. Nós somos salgados, ou seja, é como se Deus estivesse aqui jogando sal em nós, essa é a figura mesmo, para nos preservar, e para dar sabor, para que o mundo sinta este sabor. Para ilustrar bem, irmãos, isto que Jesus está querendo nos ensinar, quem gosta de churrasco vai se lembrar agora, certo? O que você faz com uma bela picanha antes de colocar lá na brasa? Tem muita gente que salga depois, mas eu prefiro salgar antes, certo? Então você põe sal na picanha, não é isso? E você põe na brasa. Então pense nesse salgar com fogo. O que acontece quando você tira naquele ponto certo? Se você está com fome, esqueça isso agora. Mas o que acontece? O sal, o sabor ainda está lá. Você quase não consegue colocar a mão ali para tirar a picanha do forno, né? De tão quente que é, a brasa ali. Então a ideia de Cristo, irmãos, é justamente essa. Nós somos salgados por Deus, preservados por Deus, vem o fogo das provações, das situações na nossa vida, mas nós somos aprovados. O sabor não perde, o sal está lá. O Evangelho de Cristo está preservado. Esse é o verdadeiro discípulo. Ele completa a carreira, ele guarda a fé, ele vai até o fim. As lutas vêm, mas nós estamos firmes com Cristo. Então é assim que o verdadeiro discípulo vive. Vive com identidade, ele está ligado a Cristo Jesus, ele carrega o nome de Cristo, ele faz parte realmente a um grupo seleto, grupo daqueles que são chamados cristãos, e vivem como cristãos. Vivem de maneira radical, realmente, em santificação. E aí vem as lutas. E um verdadeiro cristão, ele é provado, mas ele é aprovado. Ele vai até o fim. Então, que seja assim, irmãos, em nossas vidas. Que seja assim em nossas vidas. Bom é o sal, Jesus termina, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Que Deus realmente traga sal a nós. Tende sal em vós mesmos, ou seja, que a palavra de Deus, que o tempero de Cristo, que o bom perfume de Cristo esteja presente nas nossas vidas. E aconteça o que acontecer, você siga em frente. Minhas queridas irmãs da SAF, nós temos vários exemplos de mulheres que carregaram até o fim a sua carreira, guardaram a fé. Eu não posso deixar de lembrar-me da dona Guiomar, que com tanto carinho, sempre demonstrou tanto carinho à minha vida, em particular. Ela é um exemplo.
Sim, ela é um exemplo que foi deixado. Deus foi glorificado pela vida dela. Obviamente que ela não é o maior exemplo. É Cristo Jesus sempre o nosso maior exemplo. Mas Deus, Ele usa pessoas. Então, minhas queridas irmãs da SAF, que nós olhemos para os bons exemplos que são deixados ao longo da nossa vida. E que você também, no final da sua vida, seja um bom exemplo. Que você, irmã, que já está na idade um pouco mais avançada, que as mais novas que estão chegando na SAF possam olhar para você e falar, está lá, uma discípula de Cristo Jesus. Assim se faz a igreja de Cristo. Com pessoas que têm mais experiência na fé, ao mesmo tempo com pessoas que estão chegando na caminhada da fé, um vai ajudando o outro, e essas pessoas que têm mais vigor, as mais jovens, vão apoiando e o trabalho vai sendo feito. As lutas vêm, as dificuldades vêm, as tentações vêm, mas nós seguimos firmes como discípulos de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém.